Nossos relacionamentos refletem nossos padrões internos, mas a neurociência mostra que podemos reprogramá-los. No episódio de hoje recebemos Esté Cassis, criadora do método Renova, que une neurociência, leis universais e mentalidade para transformar conexões. Vamos explorar como os nossos estados mentais impactam as relações e como criar vínculos autênticos e prósperos. Seja muito bem-vindo ao podcast Atmos, Esté, e eu gostaria de escutar a tua história e também entender um pouco mais sobre o método que tu criou, o método Renova. Conta pra gente. Oi, tudo bem? Muito obrigada por vocês me receberem. Estou muito feliz de poder contar um pouco da minha trajetória, né, para vocês. Então, tudo começou quando eu percebi que eu estava repetindo alguns ciclos ruins na minha vida, principalmente ligada a relacionamento amoroso. Então, eu percebia que eu tentava, de alguma forma, mudar os meus resultados e eu acabava encontrando, digamos, os mesmos personagens que acabavam me dando os mesmos resultados de sempre. E eu passei muito tempo sentada numa cadeira de vítima, culpando os homens, culpando meus pais, por muitas vezes, culpando a sociedade, culpando até mesmo Deus. E só que, assim, eu nunca fui uma pessoa de me conformar. Eu sempre fui muito questionadora, né? E aí, alguma coisa me fez refletir de que talvez essa resposta, primeiro, estivesse dentro de mim e não fora, nos outros, que a gente tende a culpar por muitas vezes até resultados ruins financeiros e tudo mais, a gente culpa o governo, o país, né? E a gente não olha para dentro, para a nossa própria capacidade, para o nosso próprio poder. E foi quando eu senti que eu precisava, que era algo dentro de mim que precisava ser consertado dentro de mim, que eu comecei essa busca, essa jornada de transformação, se assim se pode dizer, né? E eu, antes de até conhecer o hermetismo, eu caí na mentalidade assim mais pura, né? Primeiro aquela lei da atração, né? Que a gente é a pontinha do iceberg, né? E aí eu tentando, e necessariamente depois eu fui entender que a lei da correspondência necessariamente quando você olha para dentro, o seu autoconhecimento para se desenvolver, não tem como também você não olhar para fora, para todas as leis que nos regem, e que na verdade é tudo uma coisa só, né? E aí foi nesse sentido que eu passei a me ver mais como responsável pela minha própria vida, entender que as pessoas que chegavam para mim eram personagens que, inclusive, estavam sendo mandados a serviço de algo maior, para mostrar as minhas sombras, para mostrar aquilo que eu precisava curar dentro de mim. Então, ao invés de eu culpar o outro e apontar o dedo e me sentir vítima ou culpar as pessoas, eu passei a ter autorresponsabilidade e enxergar que as pessoas estão aqui a serviço da nossa evolução, porque somos todos uma coisa só. Então, esse olhar para dentro me fez olhar para fora, e antes de entender todas as leis, eu caí nessa fórmula da manifestação, digamos assim. Então, eu passei a entender que a autoimagem que eu construí de mim mesma, que antes era uma pessoa tímida, uma pessoa que não falava desse jeito que eu falo hoje, uma pessoa que tinha relacionamentos ruins, uma pessoa que tinha problemas de alimentação e diversos outros problemas, foi uma autoimagem que eu criei de mim mesma, que patrocinava as minhas crenças e que criavam os meus pensamentos, que esses pensamentos, por sua vez, davam base para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para as minhas ações, para os meus resultados, e esses resultados e as experiências que eu vivia retroalimentavam as minhas crenças, e era um ciclo infinito. Então, o que a gente tende a fazer? Eu vou mudar o resultado. É uma fórmula matemática, por mais que seja subjetivo,
tudo tem a correspondência. Isso que eu consegui entender na metafísica, depois que eu fiz o link com a neurociências. Porque é subjetivo, mas é uma fórmula matemática. Se você tenta mudar o resultado, eu estou tentando pegar uma conta de 2 mais 2 e colocar um resultado 5. Não vai dar certo, eu vou me esforçar, eu vou tentar e não vou conseguir mudar, e eu vou achar que, nossa, eu sou a filha preterida de Deus, eu tenho azar no amor mesmo, a minha vida tem que ser essa luta mesmo, desse jeito, e enquanto eu não olhar para a causa, para o que está causando tudo isso, e não arrumar a raiz, os resultados, eles não vão conseguir ser diferentes, né? E aí foi dessa forma que eu conheci as leis universais, que é o hermetismo, né? E eu consegui usar isso, as leis da correspondência, a lei do mentalismo, ajustar minha vibração, e aí eu comecei a falar, nossa, uau, é uma coisa mágica, e eu comecei a ter resultados reais. Tanto é que eu já tenho um relacionamento sólido e saudável, que eu consegui atrair e manter, porque às vezes a gente atrai e não consegue manter aquilo lá, usando as leis ao meu favor. Então, eu percebi o quê? Bom, então se tudo parte da minha mente, inclusive o universo é mental, o universo é uma criação de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu sou o quê? Uma criadora em processo de aprendizagem. Eu sou um ser espiritual no mundo físico e eu estou aqui para me desenvolver, para desenvolver o meu poder de criação. E eu só vou conseguir desenvolver esse poder de criação a partir do momento que eu conseguir jogar com as leis. Então, a partir do momento que eu conseguir neutralizar a polaridade, a partir do momento que eu conseguir me manter numa vibração alta, a partir do momento que eu entender a lei da causa e do efeito, a lei da correspondência. E aí eu falei, bom, então se eu sou uma criadora em processo de aprendizagem e eu estou aqui a serviço e as pessoas também estão a serviço do meu desenvolvimento, eu vou usar isso ao meu favor. E eu comecei a ter resultados extraordinários. Só que aí também tem a lei... todas as leis, elas se conversam, né? E a lei do gênero também, que é a lei da criação, masculino e feminino, sem o masculino e sem o feminino a gente não cria, né? Desde trazer uma ideia do mundo mental para ela se tornar um resultado no mundo físico. O meu namorado, que ele tem mais energia masculina, isso aqui no mundo físico a gente é masculino e feminino e tem essas características, não tem como fugir muito disso. Ele começou a falar, Stephanie, eu entendo o que você está falando, eu vejo os seus resultados, para mim até você fala, e para mim já é intuitivo isso que você fala, que eu nunca parei para pensar, mas realmente tem sentido, só que como que você vai explicar para as pessoas esse mundo muito subjetivo? Como que as pessoas, isso é pseudociência e tal. Eu falei, então vamos lá, se tudo tem uma correspondência no mental e no físico, então eu vou arranjar um jeito de provar no mundo físico, no mundo material, que isso funciona. E foi quando eu fui atrás da neurociências, porque aí eu consigo trazer a mente e qual que é o correspondente físico da mente aqui no mundo material? É o cérebro. O cérebro. Então, eu vou estudar o cérebro e pode ser que eu não chegue a lugar nenhum. Pode ser que eu esteja viajando e que não tenha nada a ver, mas eu comecei a ver que tinha tudo a ver. Que assim, e comecei desde testes científicos comprovados que fizeram em Harvard lá, que pegaram faxineiros de um hotel e dividiram em grupos e falaram assim, olha, para metade deles, o seu trabalho, ele é equivalente a um exercício físico. Então, você está aqui gastando caloria, gastando energia. E para a outra metade, não falaram nada. E depois de alguns meses, fizeram o teste e a metade que falaram, ou seja, você fala, através dos seus sentidos, você entra uma crença na sua cabeça. Então, concorda que é subjetivo? Só um pensamento é uma crença que está alimentando o seu pensamento, que vai alimentar tudo aquilo. Então, o primeiro grupo, eles emagreceram quase 1 quilo. E o segundo grupo não aconteceu nada. Então, quer dizer, os nossos pensamentos, eles têm realmente um resultado comprovado aqui no mundo material. E eles transformam as conexões neurais do nosso cérebro. Então, tem uma correspondência. E aí eu comecei a pesquisar como que funciona o cérebro, como que essa máquina dentro da gente funciona.
E aí eu percebi que o cérebro, percebi não, eu estudei, né? Que o cérebro, ele busca o quê? O que o nosso cérebro busca, então? Bem-estar. Bem-estar e previsibilidade. Para quê? Porque a gente quer se sentir seguro e economizar energia. Então, o cérebro, apesar de ser uma máquina muito potente, ela ainda é usada de forma primitiva. Então, ele vai buscar padrões para te manter em segurança e te poupar energia. Então, ele vai repetir muito bem aquilo que a gente já viveu, certo? E aí é por isso que os nossos resultados, eles ficam muito parecidos com aquilo que a gente já viveu. Por isso que é muito difícil você ter resultados diferentes, porque fazendo até uma analogia ao que eu estudo muito, que é relacionamento amoroso. Então, vamos lá. O cérebro, ele procura entender as situações. Se você não entende algo, se fica uma ponta solta, ele vai entrar em repetição, concussão a repetição, para ele viver aquelas experiências, para ele achar um padrão e continuar repetindo, seja aquilo bom ou ruim. Então, vamos supor, uma mulher que teve experiência de abandono com o pai quando era criança, na infância. Ou teve o pai ausente mesmo, ou emocionalmente distante. Então, o que vai acontecer? Ela vai associar essa experiência no cérebro dela como uma forma dolorosa. O abandono paterno me causou esta dor. Eu não entendo por quê. Uma criança, né? Eu não sei, eu não sou merecedora disso, por que isso aconteceu comigo? E ela não consegue entender. Então, o cérebro dela vai interpretar aquilo como uma dor e vai generalizar aquela experiência. Então, para ela, todos os homens que chegarem na vida dela vão ter o potencial de fazerem ela sofrer e abandonarem ela. Então, o cérebro dela já se prepara. Tem a área lá, o nosso cérebro que armazena as memórias, ele já fala, opa, sinal de alerta, isso pode acontecer comigo. E ele começa a buscar padrões. Só que isso começa essas memórias, elas começam a influenciar nos nossos comportamentos. Então, qual vai ser o comportamento que essa mulher vai ter? Primeiro, ela não olha, ela não enxerga os homens como cada homem é único, cada homem é diferente um do outro. Então, ela vai achar que todos vão fazer isso com ela, todos têm esse potencial de fazer isso com ela, e ela vai ter comportamentos que vão ser ciúmes excessivo, medo de se entregar, e diversos comportamentos que vão retroalimentar aquilo, porque é um relacionamento baseado em ciúme excessivo, controle. Realmente, o cara, a longo prazo, vai acabar não aguentando, e ela vai ter aquele resultado que ela quer. E mesmo que ela encontre alguém que seja, algum homem que seja amoroso e dê para ela qualquer sinal que ela se sinta rejeitada, ela vai entrar também no cérebro reptiliano, que é o cérebro de luta ou fuga, ela vai entrar naquela, ou eu vou lutar, ou seja, eu vou pedir atenção excessiva, eu vou controlar, vou brigar por qualquer coisa, por coisas pequenas, ou eu vou ser super controladora porque eu estou lutando para que isso não aconteça comigo. Ou ela vai fugir, ela vai evitar relacionamento. Isso é perfeito. Eu vou trazer um exemplo do meu relacionamento, porque o que tu estava falando sobre o princípio da vibração, sobre o princípio da correspondência e sobre relacionamento, essa integração com a neurociência é perfeito quando a gente analisa. E o exemplo que tu trouxe sobre o relacionamento amoroso também é muito interessante. Por quê? Porque quando eu magnetizei o meu namorado para minha experiência, ó, isso é até fogo de artifício, eu tinha certeza que eu ia namorar naquela época, e eu tinha todos os pré-requisitos, né? Que é o que a gente fala que o todo é mente, é que a gente pode escolher dentre as infinitas possibilidades das pessoas com as qualidades as quais a gente deseja, e nisso exige também o nosso trabalho interno, porque a gente atrai o que está em ressonância. Então, a estação de rádio é o que a gente é, né? Então, eu comecei a me trabalhar, só que quando eu comecei a namorar, apareceu todas essas questões que tu tá falando, porque isso é inconsciente, gente, isso é muito sutil. Então, quando a gente vai olhar o meu namorado, que conhece ele, ele é amoroso, ele é gentil, ele é querido, mas quando a gente tem alguma divergência, a Stephanie, eu, que tinha padrões de comportamento da infância que não tinham sido supridos, e reconheço que os meus pais fizeram o que eles puderam com a consciência que eles tinham, ela se sentia abandonada, aí ela começava a evitar, aí ela começava
a sentir tristeza. E isso é uma coisa que a gente tem que observar com os nossos sentidos e tomar consciência que é por que que eu estou fazendo isso? E aí vem a repetição de padrão. Quem na minha vida não teve, na história da minha família, não teve a permissão de ter um amor saudável, né? Por quê? Porque existe uma repetição de padrão e alguém está honrando alguém. Então, gente, o que a Esther está falando é muito importante, porque é um grande quebra-cabeças, né, Esther? E que a gente vai puxando esses fios, esses pontos, e eles vão saindo como que um carretel, que vai investigando, 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 investigando. E é muito sutil. No meu caso, e aqui que está uma questão, o meu namorado ele é mais consciente que eu nesse sentido de relações, porque a família dele já veio com uma base mais qualificada do que a minha. Então ele tem essa percepção muito aguçada. Mas quando a gente é a pessoa mais consciente no relacionamento, o nosso papel como seres mais conscientes é mostrar para o outro e perceber que dentro da polaridade não tem certo e errado. Existe um ponto de vista. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso também, porque eu achei ótimo o exemplo que tu trouxe, e tu conecta com toda a complexidade da vida, né? Então, para quem está no relacionamento, para quem não está no relacionamento, como que a gente consegue rasgar essa malha, enxergar esses pontinhos, né? O pontinho cego ali, poxa, esse padrão desdobra tantos outros que nem sempre a gente tem consciência. Eu só quero fazer um parênteses antes da tua fala, Stephanie, que é com relação à questão dos novos hábitos dentro do nosso cérebro, né? Achei muito interessante que tu trouxe, que tu queria desdobrar na matéria como é que funciona essa questão da cocriação de realidade, porque sim, já foi provado, né, que os nossos neurônios, quando a gente cria novos hábitos, tem o brotamento. Então, são processos de novas redes neurais, ao mesmo tempo que também tem o processo de poda, que é quando a gente quer deixar de ter um hábito, a gente deixa de ter aquela parte da sinapse vai morrendo e deixa de existir. Então, quanto todo esse conhecimento que é milenar, agora a ciência tem conseguido provar. As coisas sim podem caminhar juntos, espiritualidade e ciência, eu acho que inclusive no futuro é um caminho que a gente tem aí pela frente. Sim, sim, porque muitas vezes a gente se questiona, né? Porque a gente ainda está condicionado a só acreditar naquilo que a gente consegue ver. Por isso que muita gente teve tanta dificuldade na história da humanidade de acreditar num Deus, porque a gente não consegue enxergar esse Deus. Então, trazendo essas conexões, fica às vezes mais fácil das pessoas enxergarem para tentar evoluir. E o que você me perguntou, Stephanie, infelizmente, as pessoas, assim, a gente observa, né, muita coisa, e a gente, sabendo do poder que nós temos, às vezes dá vontade de interferir e falar, olha, você está fazendo errado, a sua vida pode ser melhor, não precisa ir por esse caminho. Mas eu já fiz muito isso e eu percebo que não tem resultado, porque cada um tem o seu tempo. Algumas pessoas não vão nem conseguir conseguir essa visão nessa vida ainda, isso daí eu também já... Então, eu desisti de, às vezes, ir lá e tentar, olha, mudar o outro. Então, eu ajudo, eu acho que esse conhecimento é para quem está... Infelizmente, quando você está numa vida mais ou menos, você não busca ajuda. A gente precisa chegar, infelizmente, num fundo de poço muito ruim para levantar a mãozinha e falar, cara, agora eu preciso de ajuda, me ajude. Então, eu já percebi que só tem resultado quem quer, quem vem e procura. Então, a pessoa, às vezes, nem sabe o que está acontecendo, ela vai começar a pedir ajuda para um monte de gente, é normal, você vai por vários caminhos, eu errei muito antes de ter esse conhecimento, eu fui por outros caminhos que foram necessários, não é que eu perdi tempo, foram necessários para eu chegar nesse processo que hoje eu consegui fazer um caminho mais fácil para quem chega para mim, entendeu? Eu fiquei anos para estudar e para entender tudo isso e para saber a aplicabilidade disso na minha vida, mas se alguém precisa de ajuda e está perdido, e a evolução lá no topo da pirâmide, ela também vai por diversas formas. Então, o meu método é o hermetismo é uma coisa, a neurociência é outra. Então, assim, você vai chegando, né? E aí eu consegui estruturar isso da seguinte forma, que foi o que você falou. Primeiro a parte, o Renova, ele
o R, por exemplo, ele significa reconhecer. Então, primeiro, você tem que reconhecer os padrões, olhar para a sua família e tentar enxergar isso de outra forma, porque a gente também repete padrões porque a gente não quer ser rejeitado, porque no nosso cérebro, antigamente, você precisava viver em grupo para não morrer. Se você era rejeitado por um grupo, você morria de fome, de frio, ou atacado por um bicho. Então, a gente acha que se a gente for diferente do nosso clã, hoje a gente vai deixar de pertencer, a gente não vai ser amado, isso também é inconsciente. Então, o primeiro passo é reconhecer os padrões e ter a consciência de que se eu for diferente, se a minha família não tem prosperidade financeira, não tem bons relacionamentos, não tem uma saúde boa, e eu tiver, não significa que eu não pertenço, que eu não sou amado, que eu vou ser rejeitado, que eu vou morrer, entendeu? Então, o primeiro passo é reconhecer. E aí, o segundo, o E do Renova, é estruturar. Então, eu também percebi que, por a gente ter sido criado dessa forma, e tentando sobreviver, tentando ser aceito, e fazendo muito para que os outros amem a gente, sem ouvir a nossa individualidade, eu percebi que a gente ficava muito pautado em agradar o externo, e não ouvir a nossa voz, a voz que vem de dentro, a voz que vem de Deus. Então, eu percebi também que não adianta você olhar, reconhecer, tudo bem, e agora? Agora eu preciso trabalhar minha autoestima, agora eu preciso trabalhar minha confiança, agora eu preciso me estruturar, para depois nutrir. O N do Renova é nutrir, que é essa parte da mentalidade. Eu preciso nutrir a minha mentalidade de coisas boas e saber como que isso tudo funciona. Então, é raiz. Tronco é uma árvore, né? Raiz é o tronco estruturado, o nutrir é nutrir, dar árvores, né? Para depois a gente pega tudo e organiza. Então, agora que você está saudável, agora que você tem raiz forte, um tronco que te segura e você está nutrido, o que você quer para a sua vida? Você, não para agradar os outros. Quem é você? E a gente começa a organizar. O O do Renova é organizar. Então, eu vou agora organizar a minha vida, o meu cenário de vida com foco naquilo que eu quero, que eu como indivíduo quero. E o V é o vivenciar. Então, a gente começa a se aproximar da vida que a gente quer vivenciar. E nisso a gente ainda encontra muitos sabotadores. A gente tem essa vozinha, né? O crítico que mora na nossa voz, que sabota a gente a todo tempo, ele não vai deixar de existir. Então, a gente tem que saber lidar com isso, né? É mais ou menos isso. Não sei se ficou claro como a minha linha de pensamento. Tu sabe que eu estava pensando aqui que essa questão de relacionamentos é uma dor que muitas pessoas carregam, né? É uma dor universal que é bem comum, assim. E que faz, querendo ou não, que a gente tenha essa vontade, esse ímpeto de mudança. Só que muitas vezes esse ímpeto ele não tem uma profundidade a ponto de a gente entrar em autoconhecimento, e como tu trouxe a tua história, eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo aqui já passaram por isso, a gente acaba repetindo padrões, muitas vezes irracionais, por não ter esse auto-olhar. Mas eu estava pensando aqui para alguém que esteja escutando esse episódio, que esteja passando por esse momento de querer uma mudança de chave na vida mesmo, tipo, meu Deus, eu quero mudar a minha vida, porém eu não sei por onde começar. De forma prática, como tu orienta, assim, essa questão até da remodelação mental, a neuroplasticidade de um novo hábito para alguém que deseja ter um relacionamento mais próspero no futuro? Então, essa é a dor da maioria das pessoas que me procura, por isso que eu foquei, porque foi a minha dor também durante muito tempo, então eu acho que eu foco muito nisso, só que muitas pessoas me chegam procurando, querendo resolver essa dor, só que é aquilo, eu entrego o que você quer, então relacionamento que você quer, mas aí quando a pessoa chega para mim, eu falo, olha, o relacionamento é o último, é a última coisa, você tem que arrumar tudo. Então, eu perco a pessoa por aquilo que a dor dela, mas eu falo, olha, meu amor, agora você vai se consertar primeiro. O relacionamento é consequência. Infelizmente, a gente ainda busca que o outro complete a gente. A gente busca que o outro ame a gente de um jeito que a gente nem se ama, que o outro compreenda a gente de uma maneira que nem a gente se compreende, certo? Então, e quem quer, e algumas eu faço reunião antes, e quando eu vejo que ela só quer relacionamento, ela não quer se desenvolver, eu não pego para trabalhar comigo, entendeu? Porque não adianta. Ela não pode querer só um relacionamento é a consequência de tudo.
é a cereja do bolo, é aquela pessoa que vem para tornar a sua vida, para não otimizar, potencializar a sua vida, não é você usar o outro para você ser melhor, você tem que melhorar uma infinidade de coisas antes, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Às vezes você está lá com uma saúde péssima, por isso que eu falo em cenário de vida. Não adianta você focar em uma coisa só, você está com uma saúde péssima, você não vai conseguir trabalhar direito, você não vai conseguir bons relacionamentos. Você só trabalha, você não vai conseguir focar na sua saúde nem em relacionamento. Você só quer se relacionar. A mulher não se cuida, não cuida do mental dela. Aí ela vai se relacionar, não consegue nem controlar as próprias emoções. Que relacionamento que ela vai ter desse jeito? Entendeu? Não tem nenhum emprego e ela quer um homem, agora tá nessa uma homem provedora, eu quero... Não, minha filha, vai cuidar de você um pouquinho primeiro, é tudo se conversa, entendeu? Então eu pego no ponto relacionamento porque é a dor. A pessoa, ela às vezes, ela tá vivendo lá com um mimo de grana, ou então a saúde dela, ela vai lá, ela nem sabe às vezes que ela tem problema, né, de saúde, às vezes isso aí vai dá problema lá na frente, mas ela quer um relacionamento, ela quer alguém, eu já fui essa pessoa, por isso que eu sei, entendeu? Eu nem julgo, porque eu tava lá no fundo do poço, mas eu queria um namorado, eu queria me relacionar, e tá errado, né? Não é por aí. É muito boa a tua fala. Tu trouxe um ponto que é essencial. Muitas das vezes a gente busca no externo o que falta dentro, e que na verdade não é que falta, gente, é que a gente não reconectou com o caminho interior, que é esse sabedoria que a gente tem vivo no centro do nosso coração, né? E sobre essa questão de relacionamento, é muito interessante. Eu dou graças a Deus porque o meu namorado, ele não chegou em outro momento da minha vida, porque eu ia tombar atrás de tombo atrás de tombo, entendeu? E eu acho que as coisas chegam no momento certo, por quê? Porque o relacionamento, que é o relacionamento que nos conecta com o nosso caminho de alma, ele exige um preparo interno antes, para que quando a gente veja fora quem a gente é, porque a gente atrai por ressonância, né? A gente pega aquela parcela de preferência e de não preferência e se transforme. E aí o relacionamento cresce. Pega e transforma. E dentro dessa jornada de amor incondicional, que a gente se esqueceu também, tem que começar pela gente. Como que a gente vai querer encher o baldinho do outro? Ou, em arrogância, querer que o outro enche o nosso baldinho? Se a gente sequer se coloca nesse lugar de eu tenho capacidade para me abastecer, né? É uma super responsabilidade quando a gente coloca no outro as nossas projeções e quando a gente pede que o outro abasteça o nosso tanque, sendo que a gente tem um veículo, como a Steph falou, que tem toda a capacidade para ser saudável, que tem toda uma inteligência superior e que a gente consegue se conectar com essa guiança do Criador, né? Então, a minha pergunta a partir disso é, quando a gente está com esse vazio muito grande, Sté, e talvez a gente esteja inconsciente disso, hipoteticamente, né? Digamos que algum ser de luz que está passando por esse podcast não tinha percebido, não tinha todas essas consciências e está recebendo agora. Por onde que começa? A se reencontrar, né? Olha, falando muito desse vazio, pegando esse gancho do vazio, e falando de mulheres que estão buscando, que estão sentindo esse vazio existencial, a primeira coisa, e que faltava muito para mim, era você entender, primeiro, a sua conexão com Deus, a existência de Deus. Isso é fundamental, porque a partir do momento que a gente entende que a gente é filho de Deus, que a gente é criação de Deus, que Deus, mais do que ninguém, queria que a gente estivesse aqui, a gente para de querer buscar em alguma pessoa, porque nós somos imperfeitos. Como que você vai pegar uma pessoa que é tão imperfeita quanto você e querer que ela te ame, sendo que a gente... E como que você vai pegar até os seus próprios pais? A gente tem a ilusão de que nossos pais são heróis, e por isso que a gente fica com esses buracos, porque meu pai não me amou direito, minha mãe não cuidou de mim direito. E a partir do momento que você se volta para Deus e vê que nada te falta, que Deus quis que você estivesse aqui, que o amor de Deus, que é o seu pai verdadeiro,
é infinito e que ele te ama apesar das suas falhas, que inclusive não apesar das suas falhas, que a gente está aqui para evoluir. Não, se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui nesse mundo material para evoluir. Então, a partir do momento que você olha para Deus e percebe que tudo está conectado, que nós somos extensão de Deus, que a gente está aqui por Ele, para Ele, muito desse vazio, ele já cai por terra. Já cai por terra, porque você está preenchido de algo superior, você sabe que você se completa. Então, tudo começa a fazer sentido. Esse vazio também, ele vem muito da falta de sentido. Então, quando você vê esse sentido, eu sei que é subjetivo ainda, né? Mas a falta, quando você começa a enxergar esse sentido, o vazio, ele acaba. Ele acaba. Então, o primeiro passo para quem quer começar é sentir e procurar e buscar essa conexão com Deus. Mas tu sabe, eu tava pensando aqui, Stephanie, o quanto que talvez seja subjetivo, porque por mais que não tenha sido comprovado ainda cientificamente, só o fato de a gente sentir no nosso corpo físico, porque o vazio, ele tem essa questão física também, a gente sente essa falta dentro da gente, que realmente quando tu tá com a espiritualidade mais conectada, aquilo preenche, né? Então a gente chega a ter a sensação física também. Eu, pelo menos, aqui falando da minha experiência pessoal, né, que é o que eu posso relatar no meu corpo, eu juro que eu já teve momentos assim que eu senti em estar de prece, meu Deus, eu tô com meu coração tão pleno e tão feliz que mesmo com todos os problemas ao meu redor, eu tô em paz, sabe? E tu sabe que eu tava pensando da tua fala anterior, até da pergunta da Estê, da questão dos relacionamentos, um fio que eu acho bem interessante trazer. A gente pensa muito nessa questão de cocriação, tu quer criar a pessoa X, Y, Z com tais características, mas tem uma frase que eu acho que é bem importante, o quanto tu é essa pessoa. Eu acho que só essa frase, ela já exemplifica tudo que tu falou, porque tu trouxe ali a questão do que tu quer uma pessoa provedora, mas o quanto tu se provém. Né? Não, e as pessoas também, elas se conectam por nível de consciência. Então, se tem uma pessoa um pouco menos evoluída, vamos supor, um homem ou uma mulher, uma mulher um homem que está buscando numa mulher só o físico, tá? Vamos lá. Essa mulher, ela vai buscar, necessariamente, ela vai se conectar com um cara que vai dar o dinheiro para ela. Então, assim, olha, eu quero dinheiro e eu quero uma mulher gostosa aqui. Só que quando você aumenta um pouco esse nível de segurança, porque a mulher, ela quer segurança. Só que no primitivo dela, a segurança é dinheiro. Mas se ela sobe um pouquinho a consciência, ela vai perceber que a segurança não é o dinheiro, às vezes, o homem ser capaz de ganhar aquele dinheiro. Ou o homem te dá uma segurança emocional também. Entende? Aí ela sobe um pouco, ela fala, opa, eu não quero só sair com aquele cara porque ele tem dinheiro, eu quero que ele me dê segurança emocional e eu quero que ele seja capaz de ganhar aquele dinheiro. Também não adianta ser um dinheiro, né? Da onde vem esse dinheiro? E aí começa, e o cara também, ele começa a ver a mulher, e aí você vai subindo a consciência. Você também vai se conectando com as pessoas e vai buscando pessoas de acordo com o seu nível de consciência. Então, se você não evolui, você necessariamente vai se conectar com pessoas que você vai falar, não era isso que eu queria, mas e você? Foi o que você falou. E eu? Em que nível que eu tô, né, da minha consciência? Não, isso é chave, porque mesmo dentro do relacionamento, o relacionamento evolui com base nas pessoas que estão nele, né? Então, a Esther fixou e é perfeito para quem ainda não tem relacionamento, né? Ou para quem está iniciando agora e chegando nesse nível de consciência, que é essa questão de você precisa ser a pessoa que você deseja atrair, então você vai se tornando, e dentro também do relacionamento, e entender que o outro tem as suas falhas tanto quanto cada um de nós, porque nós somos seres espirituais em processo de aprendizagem, né? E também de perceber a rendição do outro nesse relacionamento, porque tudo evolui, tudo prospera quando estamos em cooperação. Meu pai tem uma fala que é engraçada, agora eu lembrei agora. Ele diz assim, espírito baixo sempre entra em competição. E aí, quando tu vai para o plano superior, que a Esther falou do topo da pirâmide, não existe competição no topo da pirâmide. Existe colaboração. Então, quando o casal está nesse
esforço colaborativo, a gente usa esse espelho para se trabalhar e a relação cresce. Isso é muito lindo, gente. E muito lindo o teu trabalho, Esté, com relação a esse sentido de trazer essa consciência para todas essas mulheres, né? Porque, no final das contas, o relacionamento, ele é sobre nós mesmos. Sim, o relacionamento é espelho daquilo que as pessoas servem como personagem para mostrar nossas sombras, ou seja, aquilo que eu tenho que evoluir. Então, se eu estou atraindo esse tipo de pessoa para me relacionar, por quê? O que tem dentro de mim que ainda precisa ser alimentado? Quais minhas sombras que ainda estão sendo alimentadas por essas atitudes dessa pessoa? Por que ela ainda está me tratando aqui? Por quais virtudes que eu tenho que desenvolver? É amor próprio? É autocompaixão? Por que eu estou me colocando nessa situação? Então, você se trabalhar, e muitas mulheres ainda chegam nessa questão de relacionamento, ainda tem coisas muito superficiais, né? Tem gente que dá a dica de joguinho, sabe? Então, olha, você tem que se fazer de difícil, se colocar em primeiro lugar, e aí o cara, quanto mais você esnoba, o cara vai ficar aos seus pés, e fazendo o link com o que eu falei de Deus, é o seguinte, com esses joguinhos que as pessoas estão curtindo fazer, né? De maltratar os homens para eles te darem valor. Não é assim. É porque acontece. A mulher, ela foi... a nossa sociedade ensinou a mulher que ela deve fazer muito pelo homem. Por todo mundo. A mulher é assim, né? Ela faz muito pelos outros. O homem já é um pouco mais egoísta. Então, a mulher, ela deve, primeiro, colocar Deus em primeiro lugar, e segundo, ela. E terceiro, o homem. Porque aí o que acontece? Aquele homem, ele sabe que ele vai estar em terceiro. Não é que você vai ficar fazendo joguinho para ficar esnobando ele. Ele sabe que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Ele sabe que se ele for embora, você tem a consciência de que você não precisa se humilhar para ter o amor daquele cara, porque você já tem. E ela sabe que Deus vai trazer coisas melhores, homens melhores, e em segundo lugar ela. Então ela vai se cuidar, ela vai cuidar dela para depois... E o homem gosta de ver a mulher que se cuida. O homem gosta de saber que ele não é a prioridade número 1. Não que ele não deve ser prioridade, mas não é o número 1, certo? E aí ele vai valorizar essa mulher, porque ela coloca Deus em primeiro lugar, ela é muito segura de si, ele sabe que se ele for embora, ela não vai ficar desesperada, achando que o amor dele é o último e primeiro da vida, né? Aquela coisa única, e sabe que ela também cuida dela mesma, né? Então isso é muito magnético. Uma mulher que age dessa forma, ela se torna mais magnética e interessante para um homem. Tu sabe que uma das coisas que eu estava pensando muito aqui, Stephanie, era sobre a questão também do quanto a gente sabe lidar com os defeitos de outras pessoas. Porque todas as pessoas que estão nesse plano têm defeitos. Isso faz parte, né, do nosso processo aqui na Terra. Mas muitas vezes também acontece o processo de sabotagem. Tu cria uma lista mental do que tu quer numa pessoa, e se a pessoa, assim, não corresponde minimamente, eu não tô falando de pontos básicos, como, por exemplo, ética, eu vou te contar a minha lista e o que aconteceu comigo, tá? Eu, em determinado momento, eu fiz uma lista e eu fui muito específica, muito. Eu queria, porque assim, até então eu tinha relacionamentos o quê? O cara me dava uma segurança financeira, mas eu não achava ele atraente. Ou então era atraente, mas eu não conseguia manter uma conversa um pouco melhor com ele. Então eu falei, não, agora vai ser do meu jeito. Então ele vai gostar de academia, vai gostar de se cuidar, vai ser inteligente, vai ser bem-sucedido, vai morar perto de mim, porque eu sou de Santos, é muito perto de São Paulo, eu me conectava com muitos homens de São Paulo. Eu falei, não, vai morar perto de mim, porque eu não vou ficar indo até outra cidade para encontrar com homem. Aí eu queria o quê? Que ele fosse mais velho, porque na minha cabeça, homens mais velhos são mais maduros. Eu queria que já tivesse filho, porque eu não queria ter mais filho. Então, na minha cabeça... As histórias que tu se contou, então, aí, quando você conhece, você também tem que ter esse discernimento de saber que algumas coisas são crenças suas. Por exemplo, eu me conectei, o meu namorado é 4 anos mais novo que eu, e ele não tem filho. E aí, no começo, ele precisou ficar falando, Esté, eu percebi que ele era maduro, então, quer dizer, existe homem mais novo e maduro. Então, era aquela crença de eu preciso ser um homem mais velho, era uma ilusão da minha cabeça. E não necessariamente ele não ter filho, ele vai querer ter filho comigo ou vai se incomodar de eu já ter filho.
Porque para homem a gente tem esse medo também. Nossa, eu tenho filho, ele vai ter que ficar fazendo programa de criança às vezes e tal, não vai ser legal. Então, isso eram crenças da minha cabeça. Então, não que você não tenha que fazer a lista, mas na hora que a pessoa chegar, você tem que perceber o que é inegociável e aquilo que são crenças da sua cabeça, entende? Os pontos que não vão fazer diferença. Tem isso também, tem pontos que são inegociáveis, tem pontos que você pode relevar. Sim, sim, mas para encerrar, porque esse episódio está maravilhoso, mas a questão, né, que o tempo está correndo aqui, eu queria que tu trouxesse, assim, para quem justamente está nesse caminho de querer reconstruir um relacionamento consigo mesma, para futuramente ter um relacionamento legal, que mensagem que tu deixaria para essa pessoa? Tá, vamos lá. O que eu falaria, vamos para minha filha, do fundo do coração, é que as pessoas busquem o seu poder pessoal, não, que elas tenham consciência do poder gigantesco que a gente tem dentro da gente, que às vezes a gente se acomoda achando que a vida é assim mesmo, que a vida é isso mesmo, e você não vai atrás do poder e de uma vida maravilhosa que você tem capacidade de conquistar. Então, é para você se apoderar do seu próprio poder. Ter coragem, ter essa coragem de tomar o seu poder. É tomar o seu poder.